Olá, criptomaníacos! Esse é um daqueles vídeos que vão além das criptomoedas, vão além até mesmo do dinheiro. Ele vai falar muito sobre liberdade, porque no fundo esse canal foi criado para falar sobre liberdade, incluindo a liberdade financeira, né? Incluindo essa questão da liberdade financeira. Mas para atingir a liberdade, você precisa pensar por conta própria. Você precisa entender como as coisas funcionam para se proteger do que querem fazer com o seu dinheiro. Porque todo mundo está afim de dar uma mordida naquilo que te pertence. A capa desse vídeo brinca com o termo água no chope, que nada mais é do que alguém tentando tomar parte do que te pertence. Porque se você paga R$10 num chope e alguém coloca água, o que está acontecendo aqui? A pessoa está roubando parte do seu valor sem que você perceba. Para você, o chopp continua valendo R$10, só que vai ter menos chopp aqui dentro. O resto vai ser água e muitas vezes você nem percebe. Isso está acontecendo cada vez de forma mais frequente na economia e você é roubado e por isso não consegue ganhar dinheiro, não consegue sair desse ciclo de pobreza, né? É muito mais difícil você escapar porque te roubam sem que você perceba, usando diversos artifícios para isso, que eu vou explicar ao longo desse vídeo. O primeiro deles, e mais comum para vocês que acompanham o canal, é a diluição do dinheiro. Então é a água no chope do seu dinheiro, né? Diluir. O que é diluir o dinheiro, né? O que é diluição? Diluição é a ação de diluir, de acrescentar um líquido para dissolver, desfazer, acréscimo de um solvente para diminuir a concentração. Portanto, se você tem dinheiro, digamos, bitcoins, tem 21 milhões de unidades, está concentrado o valor do Bitcoin. O que acontece se, de repente, jogarem mais 21 milhões de unidades, aumentando para 42 milhões de unidades? Você diluiu o poder do Bitcoin, ele ficou menos concentrado. Cada unidade vai valer menos, você vai diluir o poder de compra. Isso no Bitcoin é impossível, mas na moeda estatal é bem possível e bem frequente, acontece a todo momento, o governo imprime nova moeda, né? Imprime dinheiro, diluindo, portanto, o valor dela na economia. O seu poder de compra é reduzido e as pessoas não percebem que isso acontece, né? O governo, inclusive, troca o sentido de inflação, que deveria ser aumento da base monetária, impressão de dinheiro, como aumento de preço. Justamente para que você não perceba quem é o culpado pelo aumento de preço, que é o governo. Se ele coloca o termo inflação para o aumento de preço, significa que o culpado não é o governo, é o malvado do supermercado, é o comerciante malvadão, é o empresário malvadão, quando na verdade inflação é o que o governo fez, que é diluir o seu poder de compra imprimindo dinheiro. A consequência da inflação, do aumento da base monetária, aí sim, é o aumento de preço. Então, esse é o conceito de diluição do dinheiro que impede você de enriquecer, te torna mais pobre. Você é obrigado a remar muito mais para conseguir ganhar dinheiro. E quando o governo imprime novo dinheiro, a consequência, como eu falei, é essa daqui. Inflação, né? A subida de preço lá no mercado. Então aqui a gente percebe quem são os grandes vilões da inflação geralmente, né? Em 2022, por exemplo, ano passado, combustível e alimentos. Esses são os grandes vilões ali dentro do índice de inflação. Vocês vão ver também outras matérias falando sobre isso. A gasolina e a alimentação são os vilões da inflação de Florianópolis em abril desse ano, 2023. Então é sempre combustível e alimentação. O peso desse grupo é muito forte. Por exemplo, nessa matéria aqui desse ano, né, vocês percebem que o grupo de alimentos respondia por 21% da subida de preço e o grupo de transportes 20%. Então, mais de 40% do problema chamado aumento de preço, inflação, seria ligado a alimentos e transportes. E o grande problema da inflação é que o povo enxerga ela como o grande problema. Se o político deixa a inflação comendo solta, ele não é eleito. Inflação é principal problema econômico do país, diz a pesquisa. Para 56% dos entrevistados, influencia muito na escolha do voto. Então, se influencia no voto, o político não pode aceitar que a inflação suba. Só que isso não é uma escolha, porque na hora que ele imprime dinheirinho, vai subir o preço no supermercado. Não tem o que fazer. Então ele precisa criar aqui uma forma de te
enganar. Colocar água no seu chopp sem que você perceba. E existem formas já conhecidas de fazer isso. Por exemplo, shrinkflation. Para quem não sabe, é justamente a mágica de fazer o seu produto continuar com o mesmo preço, mas encolhendo, sem que você perceba. O produto encolheu e o preço ficou o mesmo? Essa prática tem um nome, fenômeno chamado de shrinkflation. Então, o que as grandes marcas fazem? Como você aí vai reclamar e não vai comprar a sua barra de chocolate quando ela ficar 20% mais cara, o que a empresa faz? Ela reduz o tamanho da barrinha de chocolate em 20% e mantém o mesmo preço. Aí você vai no supermercado e não estranha nada, né? Tá o mesmo preço, vou comprar o meu chocolate. Essa é uma prática que o mercado descobriu para mascarar o problema da inflação, que não foi criado pelo empresário, fique bem claro, tá? Não é culpa da empresa de chocolate, e sim do seu político favorito lá, que está imprimindo dinheirinho. Então, o empresário fica tentando dar um jeito para disfarçar isso e você continuar comprando. E além disso, nós temos outras táticas, como, por exemplo, essa daqui. Parece leite condensado, mas não é. Similares ganham espaço com a inflação. Então começou um outro fenômeno agora de criar um produto diluído, né? Você pega um leite condensado, que é um produto bom, seria o produto original, o que você faz? Coloca um bando de aditivo, porcaria lá, para tornar o negócio mais escasso ali, mais diluído e ficar mais barato. E aí você compra aquela porcaria, piora a qualidade da sua alimentação, mas você não percebe. Você fala, pô, o leite condensado está com o mesmo preço, mas não é o leite condensado. Já não é o mesmo produto. O produto está sendo diluído. Isso aqui deu uma grande ideia para o governo. Porque, lembra, o político não pode deixar você perceber que a inflação está subindo. E se ele puder diluir a qualidade dos produtos sem você perceber, isso não vai se refletir lá no índice de inflação. O preço do produto vai ser o mesmo. O índice de inflação vai mostrar o quê? Nenhuma alteração. E isso não mede que a qualidade do produto ficou pior. Genial. E aí, um político malvadão, ele vai tentar criar um discurso para você aceitar isso ainda mais. Como que ele faz isso? Lula lança plano de descarbonização com mais etanol na gasolina. Isso mesmo. Ele vai diluir a gasolina com álcool. Porque aí a qualidade vai cair. Ele está fazendo a mesma coisa do leite condensado. Ele está diluindo o produto final. Você quer comprar o quê? Gasolina, né? Que é o produto de qualidade do seu carro. Aí ele vai fazer o quê? Vai pegar e taca mais álcool na gasolina. E aí o preço vai ficar o mesmo. E você não vai reclamar. E o índice de inflação não vai mudar. E mais do que isso, você vai gostar e vai pedir por essa alteração que torna a sua vida pior. Que torna o seu produto de pior qualidade. Como que ele faz isso? Programa combustível do futuro para reduzir o uso de combustíveis fósseis. Mudanças climáticas. Sabe esse terminho bonitinho que está na moda? Qual é a única intenção de começarem a se preocupar com o clima e colocarem em pauta mudanças climáticas? Não tem nada a ver com o meio ambiente. A ideia aqui é fazer você mudar hábitos para consumir produtos de pior qualidade. Então aqui eles criam essa narrativa de que colocar álcool na sua gasolina, diluir a sua gasolina, faz bem para o meio ambiente. E de repente tem gente levantando cartaz pedindo mais álcool na gasolina, porque vai salvar as tartaruguinhas, as aves, a Amazônia e tudo isso. Água no chopp. Colocaram água no seu chopp e você está bebendo e gostando. Está falando que esse chopp ele é um chopp premium, ele é um chopp gourmet, mesmo sendo pior. Mas não, isso não é somente nos combustíveis. Como eu falei para vocês, existem duas coisas que são muito fortes no índice de inflação, lá no IPCA, que você vê e fica triste quando sobe. Combustível e alimentação, que é o mais forte de todos. E olha o problema que a gente tem nesse ano na Europa, por exemplo. Tá aqui, ó, inflação de comida em agosto de 2023. Um mês, tá? Agosto de 2023 na Europa. Turquia, 74% de inflação na comida. Sérvia, 17% de inflação.
Hungria, 17%, Eslováquia, 13%, Polônia, 13%, Macedônia, 13%, Estônia, Bélgica, todos os países aqui com inflação em um mês absurda para alimentação. Então, comida está se tornando cada vez mais cara. E como eu falei para vocês, inflação igual não eleição. O político não vai se eleger se ele não tiver um nível de inflação baixa. Então é necessário criar uma narrativa para que você não consuma alimentos que estejam com preço alto. E eles vão criar narrativas. Eles vão usar o braço do Estado, que é a mídia, a imprensa, para te convencer de que tal alimento não deve ser consumido, por diversos fatores. Por exemplo, vocês vão lembrar aqui no Brasil do tomate, que de vez em quando ele acaba tendo uma inflação muito forte, um aumento de preço muito elevado. Como, por exemplo, em 2011, não sei se vocês vão lembrar disso, quem é mais novo não vai lembrar, né? Mas aqui a matéria da UOL, de 2011, alface e tomate, tradicionais vilões da inflação, porque realmente o tomate está sempre ligado ali a um problema de inflação, subida muito forte de preço. E aí o que acontece, pessoal? 2011, né? Aí em 2011, adivinha o que acontece com o tomate? Aqui na G1, na Globo, consumo excessivo de tomate pode ser prejudicial, diz pesquisa. De repente, pessoal, comer tomate começou a fazer mal para a saúde. Então a mídia começa a bombardear esse tipo de informação, fazendo o quê? A demanda por tomate cair. Isso segura o preço lá embaixo, as pessoas param de comer tomate e pronto, você controla o índice de inflação, que é importante para a eleição do político. Outro que vocês vão lembrar muito bem é a questão do ovo. Tem ano que o ovo faz bem para a saúde, tem ano que o ovo faz mal para a saúde. Faz bem, faz mal, faz bem, faz mal. Comer ovo faz bem ou faz mal para a saúde? Depende do preço do ovo e dos outros alimentos, né? Se outras proteínas estão mais caras do que o ovo faz bem para a sua saúde. Se outras proteínas estão mais baratas do que o ovo faz mal para a sua saúde. Na minha época de jovem, o ovo fazia mal para a saúde. Agora, adivinha, a Graciane Barbosa come 1.200 ovos por mês e é referência em saúde. Agora, quem treina, né, quem levanta peso, tem que comer ovo. O ovo está ligado à saúde. Justamente no momento onde carne é uma das grandes vilões aí da inflação. Muito caro ao redor do mundo, logo você precisa de outra alternativa de proteína. O ovo começa a fazer muito bem para a saúde. Comer 1.200 ovos por mês, isso sai também na mídia. E a explicação está aqui. Olha o que aconteceu com o preço da carne, né? Você tem aqui desde a década de 80 até hoje o preço da carne. Vocês percebem que entre 1984 e aqui, início dos anos 2000, a carne não teve variação, né? É uma linha reta praticamente. A partir de 2000, das crises financeiras, dot-com bubble e tal, geradas por causa do governo, olha o que acontece com o preço da carne nos Estados Unidos, pessoal. Isso mesmo, o preço da carne fez isso aqui. Então, quer dizer, é um problema para o político agora conseguir segurar a inflação se a carne está subindo muito. O que ele precisa fazer com a carne? Ele precisa criar argumentos que te façam não consumir carne e que você mude a proteína para algo cada vez mais barato. O ovo também é caro, então vamos tentar cada vez fazer você comer uma proteína de pior qualidade, mas convencendo de que ela é uma maravilha e que carne faz mal para o meio ambiente, né, pessoal? É sempre o meio ambiente. O preço da carne subiu mais que o dobro da inflação nos últimos 2 anos. Isso a partir de 2020, começou a pandemia, então a gente tem inflação, e a carne está 2 vezes, né? Está o dobro da inflação média. Como eu falei para vocês, isso é um problema para os políticos. E aí começa a brincadeira. Como a carne virou vilã em mudança climática e entrou na mira da COP26. Relatório preliminar da ONU diz que dieta à base de vegetais poderia reduzir em 50% emissões de gases poluentes. Globo, tá, pessoal? Globo, meio ambiente. De repente, estamos aqui em 2021, a carne se torna vilã na mudança climática. Ou seja, comer carne vai destruir o planeta Terra. Não coma carne, coma vegetais. Mas se você quiser uma proteína, eles também vão arrumar uma forma de você continuar comendo proteína. Que tal? Recomendado pela ONU, o consumo de insetos na dieta já ocorre no Brasil.
Olha que delícia. Trocar aquela picanha por um besourinho, por um grilinho. Olha só que delícia, gente. Uma baratinha aqui, um grilinho. Uma delícia de proteína aqui. Recomendado pela ONU. Óbvio, políticos recomendando para vocês que vocês não comam carne porque estão matando o meio ambiente, vocês são pessoas ruins. Então, comece a comer vegetais, insetos. Você sabia que muitos insetos têm mais proteínas do que carne de gado? Tá aqui um bando de baratinha deliciosa, mas tem mais coisa além de inseto também, ó. Comer insetos, junto com cactos e algas, eles são os alimentos do futuro. Tá aqui também, ó, Correio Brasiliense, nesse ano, né? De quanto é essa matéria aqui? Deixa eu ver para vocês. Isso, ó, ano passado, novembro de 2022. Então, comer inseto, cacto, algas, tudo menos carne. Não coma carne, porque carne é um problema. E o bizarro disso tudo é que vira moda, pessoal. As pessoas respeitam a autoridade. Afinal, quem sou eu? Quem é o Guilherme para falar para você se você deve comer grilo ou picanha, né? Eu não sou nenhum especialista, eu não sou da ONU, logo eu não posso falar para você que carne é melhor do que grilo. E as pessoas vão cair nisso. Elas vão trocar a dieta e é por isso que vocês estão vendo o número de veganos, por exemplo, ao redor do mundo crescendo. Na minha época de criança e adolescente, eu não conhecia nenhum vegano, nem existia esse termo, não lembro desse termo. E hoje em dia, todo mundo conhece vegano. Eu poderia me prolongar aqui e começar a questionar por que você não bebe mais leite cru, o leite que sai da teta da vaca, e sim aquele leite meio aguado, né? Aquele leite meio estranho lá que você toma. Mas eu não vou entrar nesse papo, deixa pra lá. Eu acho que já deu para entender aqui como funciona a questão da diluição da sua comida, a diluição da sua gasolina, a diluição do seu dinheiro. Mas o problema se agrava e agora a gente começa a entrar na parte da moeda. Porque existe uma forma mais eficiente do governo controlar aquilo que você pode consumir em determinado momento. Portanto, digamos que a carne está muito cara e ele precisa fazer a inflação cair, né? O índice de inflação cair. O ideal para o governo seria o quê? Proibir você de consumir carne, não pedir para você não consumir, né? Não falar que você está sendo cruel com o meio ambiente, e sim proibir você de comprar carne. Mas como que ele vai fazer isso se você tem papel moeda, vai ali e compra junto no mercadinho? Como é que ele faz você não comprar? Se a moeda não for mais o papelzinho e for totalmente digitalizada, 100% monitorada pelos governos, ele consegue. E aí a gente tem políticos cruéis, bem cruéis, e políticos um pouquinho menos cruéis. E aí hoje existe uma disputa entre eles, que está sendo explicada nessa matéria. Redefinindo o dinheiro, o dilema da moeda digital dos Estados Unidos. Então, ao contrário de vários países, incluindo o Brasil, os Estados Unidos ainda não está definido se vai ter a moeda digital, se vai ter o dólar digital. No Brasil vai ter o real digital, já está confirmado, tá, pessoal? Então aqui teremos esse dinheirinho programável para todo mundo. Nos Estados Unidos existem dois grupos. E por que existem dois grupos? Bom, existe o grupo do governo atual que quer a moeda digital, o dólar digital, vocês sabem por quê. E existe o outro grupo, que é a oposição, onde as duas principais figuras que estão concorrendo, inclusive, à presidência, né, o Kennedy Jr., Robert F. Kennedy Jr., e o governador da Flórida, Ron DeSantis. Então, em julho, o DeSantis afirmou que CBDCs, ou seja, moedas digitais, o dólar digital, nunca aconteceriam sob sua administração, citando preocupações com os consumidores perdendo o controle sobre seu próprio dinheiro. Já o Kennedy, por outro lado, é um conhecido defensor do Bitcoin. Está se opondo ao dólar digital, pois isso ampliaria enormemente o poder do governo de sufocar dissidências, cortando o acesso a fundos com um simples clique. É isso mesmo. Ele aperta um botão e ele impede você de ter acesso ao seu dinheiro, ou a oposição de ter acesso ao dinheiro, ou quem fala mal do governo a ter acesso ao dinheiro. Aqui no Brasil a gente tem aí alguns ministros também que gostam muito dessa ideia de impedir você de falar, né? Com o real digital, isso vai ser bem possível. A matéria continua. Ter uma instituição central supervisionando uma moeda é exatamente o que as criptomoedas foram projetadas para evitar. O Bitcoin foi criado lá na crise de 2008, justamente porque o governo estava usando o teu dinheiro para salvar bancos, para salvar bilionários.
Por que o governo pode fazer isso? Porque é uma entidade centralizada com todo o poder na mão. Ele decide o que fazer com o seu dinheiro, inclusive contra você. DeSantis até fez uma previsão orwelliana de o governo impedir seus cidadãos de comprar combustíveis fósseis ou armas se tal legislação estivesse em vigor. Conectaram? Conectaram? Vocês lembram do Lula ali diluindo a sua gasolina? Porque é combustível fóssil, faz mal para o meio ambiente, faz mal para o mundo. Se ele tiver um CBDC, se ele tivesse um real digital, basta um clique e você está impedido de comprar gasolina. Gasolina mesmo, tá? Você vai poder comprar o quê? A diluidinha ou comprar somente álcool. O governo vai decidir o que você pode comprar com seu dinheiro. Então, em determinados momentos, você vai ser impedido de comprar carne, né? Vai ter um limite para comprar carne, porque carne faz mal para o meio ambiente. Ou vai ter um limite para comprar gasolina, porque gasolina faz mal para o meio ambiente. Quando, na verdade, é tudo mentira. É somente uma forma de controlar os índices de inflação que impedem o político de ser reeleito. Quão ferrado será que eu tô por abrir esse tipo de coisa para vocês aqui no canal? Mas esse é o objetivo do canal. Você pode falar, criptomoedas. Criptomoedas é um detalhe. A ideia desse canal é justamente que você tenha a liberdade de controlar o seu dinheiro. E você consegue isso por meio das criptomoedas. Mas para fazer isso, antes de pensar em comprar criptomoedas para ganhar dinheiro, você precisa entender a importância da liberdade e da propriedade privada. De você poder fazer com o seu dinheiro o que você quiser. De não ter Lula apertando o botão ou do Partido Democrata dos Estados Unidos apertando o botão, impedindo você de comprar gasolina, de comprar leite cru, de comprar carne, de comprar ovos. Hoje, eles precisam te convencer a não consumir e convencem muitas pessoas. No futuro, não precisa te convencer. Basta apertar um botão. A forma de você escapar disso e conseguir enriquecer e conseguir guardar o seu dinheiro e consumir coisas de qualidade se chama Bitcoin. Bitcoin não foi feito para você ganhar dinheiro. Bitcoin foi feito para você manter o seu poder de compra, manter a sua propriedade privada. Um Bitcoin sempre vai valer um Bitcoin. É o resto da economia que está sendo, pouco a pouco, diluída. O Bitcoin está aqui e o resto está perdendo valor, está sendo diluído. É assim que funciona. E se você não der like nesse vídeo e compartilhá-lo com o máximo de pessoas possível, você também faz parte desse problema. Porque as pessoas têm dificuldade de entender como isso funciona. Elas realmente acreditam nesses parasitas. A gente precisa mudar isso. Já estou suado aqui, cheio de luz na cara, mas é importante que vocês entendam o que está acontecendo. Peguem os dados. Eu mostrei para vocês aqui dados, né, gráficos, mostrei notícias, e mesmo assim veremos pessoas defendendo políticos, defendendo parasitas e usando a moedinha do criminoso. Não deixem que coloquem água no seu chope. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.